E assim como a energia, a eletricidade foi lá atrás, na época de Thomas Edison, nós estamos vivenciando algo parecido com o que aconteceu lá atrás, só que agora com a inteligência artificial. Por que eu pensei em trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal? Primeiro que eu gosto muito sobre inteligência artificial. Sabemos que a inteligência artificial já não é uma escolha, e sim uma necessidade, independente do seu negócio. Seja uma loja, ou um e-commerce, ou uma loja de rua, ou um SaaS, independente do seu segmento, hoje se torna uma necessidade a implementação, a utilização de um apoio com inteligência artificial. Então, nada melhor do que a gente acompanhar o mercado, não de uma forma nichada, né? Olhar para o cenário, tanto os acadêmicos, o que eles estão falando sobre, o que está acontecendo na sociedade, o que de fato está para acontecer a médio e longo prazo, né? E nada melhor do que os livros, para que a gente esteja situado dentro desse cenário de inteligência artificial. A inteligência artificial em si, ela não é um assunto novo. Pode parecer por conta dessa explosão do ChatGPT na mídia e que bateu 100 milhões de usuários num tempo recorde, mas a questão de inteligência artificial ela já existe desde 1950. Estudiosos ali estavam desenvolvendo, buscando algo que se aproximasse da inteligência humana, né? Eu estava até lendo em um dos trechos que eu vou pontuar mais para frente que a inteligência artificial ela sofre alguns invernos, mas que esse cenário mudou por conta do avanço tecnológico. Antes existia a teoria, mas não existia hardware possível para fazer os processamentos de uma alta quantidade de dados. E também não existia a quantidade de dados necessário para que o aprendizado de máquinas funcionasse. Mas vamos contextualizar. Então, 1950 ali até 1960 existia a inteligência artificial em si, que era um conceito aplicado a regras. Então, os algoritmos eram por validação. Então, de acordo com essas validações, eles pegavam a amostragem. Então, exemplo, vou passar uma regra. A regra é, se tiver 3 triângulos, 2 para cima e 1 para baixo, isso é uma possibilidade de ser um gato. 2 orelhas e 1 nariz. Então é uma regra. O algoritmo tentava interpretar e por uma amostragem de assertividade, automaticamente tinha um score e esse score classificava ali numa probabilidade daquilo ser um gato ou não. Muito se avançou e através de um grande feito que aconteceu em uma das universidades americanas, que foi o processamento de dados através de GPU, de placas de vídeo. Isso possibilitou que o processamento de dados fosse uma coisa muito mais forte do que um simples processador de um computador. Então, automaticamente, numa era onde a gente vive aí entre captações de imagem, entre... Hoje, o nosso universo de informação, ele cresce numa expansão, numa aceleração inimaginável, né? Hoje todo mundo está com o celular na mão, captando imagens, mandando áudio, enfim, isso são tudo dados que vão sendo gerados. Então, através do avanço da tecnologia, esses dados foram possível fazer um processamento em alta escala, através das GPUs. Por isso que as ações da NVIDIA foi lá para as nuvens, né? Porque hoje ela é uma das principais produtoras, indústria de placas de vídeo, e enfim, ela lidera esse mercado, tanto é que a OpenAI, a Microsoft, tudo faz pedidos diretamente para a fábrica deles para montar o seu centro de tratamento de dados. Mas, voltando aqui à analogia do algoritmo, antes era feito por regras. E hoje a inteligência artificial, ela sim, existe as regras ainda, mas ela é através do aprendizado profundo, é o Learn Machine. Então, voltando ao exemplo de gato, se no algoritmo de regras ele fazia 3 validações, então 2 triângulos acima e 1 para baixo é uma possibilidade de ser um gato, hoje no aprendizado profundo, Learn Machine, a gente entrega 1000 fotos de gatos, ele vai entender, ele vai fazer uma interpretação ali de assimetrias, de padrões dentro de uma interpretação algorítmica, e aí isso faz com que ele tenha uma interpretação. Né? E aí isso, só para vocês terem uma ideia, o aprendizado vem sendo lapidado muito antes do que a gente imagina. O Google, né, um exemplo disso é aquele reCAPTCHA. Sabe quando você vai acessar um site, vai preencher um formulário, ele aparece para você, selecione 3 imagens de um carro. Aí o que você faz lá? Esse é um carro,
Ah, esse é um poste. Não, então esse é um carro. O que você está fazendo ali? Você está treinando uma inteligência artificial do Google. Então, isso é muito interessante, porque há anos eu me recordo de sempre passar por reCAPTCHAs, né? Não é uma coisa recente. E o Google, ele vem liderando de uma forma estrondosa isto, porque em 2013 ele comprou uma empresa chamada DeepMind. A DeepMind, ele pagou 500 milhões de dólares naquela época. E ela nada mais fazia do que a OpenAI faz hoje. É um estudo sobre algoritmos de inteligência artificial, e na época eles lançaram o Transformer, né, em 2017, que mais uma vez mostra que o Google vinha liderando isso, só que ele vinha liderando o assunto de inteligência artificial dentro da corporação, dentro da indústria dele como um todo e não para a sociedade. A OpenAI veio de uma forma disruptiva, soltou isso para todos, né? Claro que foi cadenciado, né? Mas de uma forma muito mais acelerada do que o Google nunca imaginou fazer, porque ele estava utilizando propriamente só para a operação dele, né? Mas o Google não ficou para trás, tentou correr, soltou o Bard, só que soltou de uma forma que gerou algumas polêmicas, porque no dia do lançamento existiu alguns equívocos da parte de inteligência artificial, que a gente costuma falar que são as alucinações de uma informação equivocada. E aí o que aconteceu? Meio que ficou queimado no mercado. E aí eles recorreram ao CEO do DeepMind, né? Porque foi uma empresa que foi comprada pelo Google e ela tinha um CEO. Eles falaram, cara, a gente precisa disputar diretamente com a OpenAI, que está liderando com o GPT. O que a gente vai fazer, né? O que a gente pode ser disruptivo? Aí o CEO da DeepMind falou assim, cara, nós vamos dar um jeito nisso. Hoje o ChatGPT só aprende, isso eu estou falando de 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Passa muito rápido, mas é uma história que aconteceu de 1 ano e meio atrás. O ChatGPT, ele aprendia com textos. Então ele fazia toda uma varredura e fazia interpretação de textos. Já o Gemini do Google, ele fazia aprendizado não somente com texto, mas com imagens, com vídeo e com áudio. E aí que tá o gancho da coisa, porque o Google, ele é dono do Google Fotos. Se tratando de vídeo, ele é dono do YouTube. Se tratando de dados, ele é dono do Chrome, ele é dono do Android. Então imagina a fonte inesgotável de dados que o Google tinha. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, fique aqui para os próximos lançamentos e não perca nenhum lançamento sobre inteligência artificial, sobre marketing e empreendedorismo. Aproveitando, vou deixar aqui esse cardzinho aqui ao lado para que você assista também o que me motivou a abrir esse canal e, de certa forma, estar compartilhando informações com você. Muito obrigado e até a próxima.